Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, sexta-feira, dia 28 de abril. Ontem não era sexta-feira, ontem era quinta-feira e eu falei que era sexta-feira. Hoje, sexta-feira, a gente vai fazer a nossa última análise da semana e hoje eu vou comentar sobre um token que está chamando a atenção do mercado, chamando a atenção dos analistas. A gente vai comentar sobre ele e a gente vai fazer também uma análise on-chain. A gente vai fazer também uma análise de price action para a gente entender tudo o que aconteceu ao longo dessa semana e quais são as expectativas que a gente pode ter no mercado para segunda-feira, por exemplo, ou para a próxima semana, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. Caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Para a gente começar aqui sem enrolação, quero matar um assunto que a gente ficou em aberto na análise de ontem, que é exatamente o saldo das carteiras. Olha só, muita gente acredita que analisando o saldo das carteiras, ela vai conseguir tomar uma decisão assertiva dentro do mercado. Eu não gosto de analisar as carteiras para tomar decisão. Por que que eu não gosto de analisar as carteiras para tomar decisão? Porque se eu for tomar uma decisão em cima de uma movimentação que as carteiras fizeram, eu estou tomando uma decisão depois que as carteiras já se movimentaram, ou seja, eu vou tomar uma decisão atrasada. Essa lógica é a mesma lógica que eu falo para vocês sobre não operar notícia. Por que que eu, Guitelis, não gosto de operar notícia? Porque saca só, quando a notícia ela chega até mim, ela já passou por milhares de pessoas, principalmente quem criou a notícia, quem editou a notícia, quem publicou a notícia e quem viu a notícia primeiro do que eu. Ou até mesmo as pessoas que a gente chama os amigos do rei, aquelas pessoas que têm informações privilegiadas na sociedade. Ou seja, seria muito achismo da minha parte eu achar que eu vou ler a notícia e vou conseguir tomar uma decisão antes do que todo mundo. Ou seja, quando você toma uma decisão pautada em cima de notícia, você está sendo uma das últimas pessoas a tomarem essa decisão no mercado. Ou seja, muita gente já tomou a decisão, se era um ponto de venda, todo mundo já vendeu. Quando você vender, o mercado ele vai reverter, porque você vai ser um dos últimos. E eu uso essa mesma analogia, esse mesmo pensamento para os saldos das carteiras. Mas a gente vai olhar para o saldo das carteiras e eu vou explicar como que eu uso o saldo das carteiras. A gente tem vários saldos de carteiras, tá? E o único saldo de carteira que hoje, nesse ciclo, eu analiso são carteiras de 10 a 100 BTCs. No passado, a gente poderia analisar carteiras de 100 a 1000 BTCs. Em cada ciclo, a gente pode analisar um tipo de carteira. Por quê? Conforme o ciclo vai subindo, o preço do BTC ele vai subindo. Então, cada vez mais é mais difícil, por exemplo, a gente ter 100 bitcoins dentro da carteira. A gente está falando que 100 bitcoins dentro da carteira lá em 2018 representava 3 milhões e 200 mil dólares, porque Bitcoin estava valendo 3.200 dólares, ou seja, 100 BTC valia isso daí. Hoje a gente está falando que BTC custa 30 mil dólares, está 10 vezes mais, ou seja, nesse ciclo, quando a gente olha para uma carteira com 10 BTCs, ela é exatamente a mesma coisa que uma carteira de 100 BTCs lá atrás, lá em 2018. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes as pessoas ficam apegadas a uma carteira determinada. Por exemplo, carteiras de 100 BTCs ou carteiras de 10 mil BTCs para cima, as pessoas ficam apegadas porque no passado ela tinha um padrão. E eu não enxergo assim, eu enxergo que cada ciclo a gente deve olhar para um saldo diferente. Para esse ciclo, qual que é o saldo, qual que é a categoria de carteiras que eu estou olhando? Para esse ciclo, nesse momento, eu só olho para as carteiras de 10 a 100 BTCs. Por quê? Elas foram as carteiras que distribuíram no topo, olha só como elas venderam no topo do mercado e elas voltaram a comprar no topo de complacência, compraram um pouco, depois distribuíram, ficaram fora do bear market.
Quando a gente entra na fase de capitulação, que é exatamente nos 22 mil dólares, quando a gente tem exatamente a 3AC quebrando, essas carteiras elas voltam a acumular e elas seguem acumulando. Ou seja, esse grupo de carteiras ele está me mostrando aonde está o grupo de carteiras do Long Term Holder. A gente sabe que o Long Term Holder ele criou esse padrão, despejo no topo e ele está passando por acumulação. Então eu só olho para esse saldo de carteiras, carteiras de 10 a 100 BTCs. Se a gente olhar o que está acontecendo aqui nesse momento, está acontecendo nada, simplesmente foi acumulado e está se mantendo estável dentro dessa região. Tem uma diferença quando a gente olha esses gráficos por targets, tá? Por exemplo, eu estou olhando de 10 a 100 bitcoins. Tem pessoas que olham esses gráficos de maneira diferente. Quando as pessoas olham para o gráfico, elas estão olhando, quer ver? Se a gente pegar aqui, ó, endereços, olha só, se a gente olhar aqui na Glassnode, a Glassnode ela não está colocando por target, ela não coloca de 10 a 100, ela coloca acima de 10. Isso daqui para mim é um erro a gente olhar assim acima de 10, porque pensa só, se eu olhar acima de 10, eu tô pegando todo mundo aqui. Então eu gosto de filtrar por categoria. Explicado isso, como que eu olho para as carteiras e olhando para a carteira que para mim é a referência desse ciclo, que é de 10 a 100 BTCs, eu vejo que os caras seguem acumulando, seguem simplesmente holdando o seu ativo. Por que que a gente pode não ver essas carteiras subindo tanto? Porque pensa só, a gente já teve a maior acumulação da história. A gente está passando pela maior acumulação da história no Bitcoin. Eu sempre mostro isso daqui para vocês. Se a gente olhar exatamente para esse gráfico aqui, ó, a gente vai ver que a gente está passando pela maior acumulação da história. Ou seja, a gente tem o maior número de Bitcoins com mais de um ano sendo acumulados. Quando a gente olha para isso daqui, cara, a gente já está em uns patamares de 80% do supply. Ou seja, a gente não tem tanto supply disponível assim, a gente está falando que a gente só tem mais 20% do supply para os investidores conseguirem comprar. Diferente desse período aqui, onde a gente tem muito supply disponível. Então possa ser que a gente não veja mais subidas tão verticais como que a gente teve durante esse período aqui, porque boa parte do supply já foi acumulado. Então quando eu olho para essas carteiras aí, só para fechar o raciocínio para vocês, o que eu vou procurar nesse momento não é se as carteiras estão comprando mais, porque eu vejo que elas já podem ter comprado a maior quantidade que elas conseguem comprar dentro do mercado. Eu vou olhar para essas carteiras para ver se elas não estão distribuindo. No momento que elas estiverem distribuindo, aí sim é um sinal de que algo está acontecendo no mercado. Mas novamente, quando a gente está olhando para carteiras, a gente está tomando uma decisão depois que as carteiras tomam decisão. Não é as carteiras que vai me falar o meu momento de vender ou não. Simplesmente olho para a carteira como um gráfico do grupo de ativos saúde de movimento, beleza? Vou olhar para outros gráficos para poder tomar decisões de venda ou não do mercado. Bom, dito isso daqui que a gente está tendo a maior acumulação, dito como que passou-se essa fase de acumulação onde os investidores do Bitcoin fizeram a maior acumulação da história, ainda estão fazendo a maior acumulação da história. Quando a gente olha para o MVRV, só para entender em que patamar nós estamos, olha só, a gente ainda está em patamares baratos, a gente ainda está nessa zona amarela do gráfico. Galera, não queiram comprar nas zonas vermelhas, tenham sede por comprar nas zonas verde e azul, são as fases que eu montei a minha carteira. A gente vai voltar para essas fases aqui nos próximos meses? Não sei, acredito eu que não, possa ser que aconteça, possa ser que eu esteja completamente errado e possa ser que a gente volte para essas zonas verdes, zonas azuis, que são as regiões mais baratas do mercado, quando a gente está com o preço do ativo extremamente descontado. Na zona azul é a zona que a gente está abaixo do Realized Price, ou seja, a gente está em um período mais barato do que o custo médio de todos os investidores que compraram
no passado. Então, quando a gente olha aqui, a gente ainda está em zonas amarelas. Dentro das zonas amarelas, ainda são pontos de compra. Eu ainda enxergo o preço do Bitcoin barato. Quando a gente olha para 30 mil dólares e a gente pensa em ciclo de mercado, e não na próxima semana, e não se o Fed vai aumentar a taxa de juros, e não se o PCE dos Estados Unidos saiu positivo ou não pensando em nada disso, cara. Se a gente pensar, se a gente se perguntar, cara, aonde que eu acredito que o preço do ativo vai chegar no próximo ciclo, na próxima euforia, depois do halve, aonde que eu acredito que esse preço vai chegar? Cara, 100 mil dólares, será que a gente vai chegar no tão sonhado 100 mil dólares? Será que a gente vai chegar em 170 mil dólares? Já soltei um vídeo aqui no canal mostrando que o alvo do price action é 170 mil dólares. Se a gente pensar em tudo isso, ou até mesmo, se a gente pensar no topo anterior que nós tivemos, 68 mil dólares, quando a gente olha para 30 mil dólares, o preço tá barato, galera. A gente ainda está diante de oportunidades de compra, oportunidades de acumulação. Comprou, acumulou, você não vai vender essa parada porque o PCE saiu menos do que o esperado, porque o Fed resolveu mudar a taxa de juros, porque possivelmente a gente vai ter uma recessão nos Estados Unidos. Não, cara, se você comprou e você pensou no longo prazo, o que você faz? É colocar esse ativo dentro da sua carteira e sentar na mão e esperar até a próxima euforia chegar. Olha só, todo mundo hoje dentro do mercado, você, eu, qualquer pessoa, gostaria de ter comprado Bitcoin em 2016. Gostaria de ter comprado Bitcoin em 2018. E cara, está diante da mesma oportunidade que teve em 2016 e teve em 2018. Por que raios você não vai acumular? Por que raios você não vai montar uma posição nesse momento? Eu não tenho coragem de ficar fora do mercado nesse momento. Eu não espero o preço mais barato, eu monto o custo médio e, cara, aonde o meu custo médio calhar, ótimo. Se eu tiver um custo médio em 20 mil dólares, se eu tiver um custo médio em 30 mil dólares, ou se eu tiver um custo médio até mesmo em 40 mil dólares, tá tudo bem, pensando no ciclo do mercado, porque a gente sabe que no ciclo a gente vai ter um all-time high acima dos 68 mil dólares. Ou se a gente só voltar para os 68 mil dólares, a gente está falando de uma alta bem exponencial, a gente está falando de mais de 100% de multiplicação, beleza? Então, quando eu olho para o mercado, eu continuo vendo que 2023 ainda é uma mega oportunidade para todos nós, tanto para você que sobreviveu ao mercado, ao bear market de 2022, quanto para mim também que estou nesse mercado investindo como investidor. Então eu vejo que a gente está em megas oportunidades ainda, não tenho coragem de vender os ativos que eu comprei na região de 22, na região de 20, na região de 18, na região de 16, eu não tenho coragem de vender nesse momento, porque a gente ainda nem começou a euforia, a gente ainda nem começou ciclo. Então, se nos próximos dias a gente vê o preço caindo, a gente vai falar de price action também. Se a gente vê o preço caindo nos próximos dias, cara, é mais oportunidades que a gente tem na nossa frente. Vai chegar uma hora que essas oportunidades vão acabar. Lá para 2024, 2025, final de 24, quando não tiver mais nenhum problema acontecendo, quando não se falar mais em inflação, quando não se falar mais em recessão, quando não se falar mais em conflito entre países, quando a gente já estiver passado o halve, não terá mais oportunidade para ninguém comprar. Quem comprar ali no meio vai estar comprando em meio ao FOMO, comprando em meio à euforia. São as pessoas que apagam a luz da festa. São as pessoas que colocam a estrela no topo do gráfico. Não queira ser essas pessoas, beleza? Então, olhando para Bitcoin, a gente vê que ainda está super barato. Quando eu olho para Ether, vocês sabem que eu abri uma posição de trade exatamente na data de... Antes de ontem, abri uma operação de trade em Ether, que foi uma operação em meio ao caos. Eu tenho uma filosofia de compra em meio ao caos e venda em meio à euforia. E no vídeo de amanhã eu vou gravar uma aula para amanhã sobre price action e mostrando por que eu comprei Ether e como que tá essa posição de trade que eu fiz, beleza? Vou mostrar isso daí para vocês amanhã. Mas olha só, quando a gente olha o Ether, a gente tá com Soper aqui na região do 1,
ótimo ponto de compra. Quando a gente olha pro Ether em termos de dados on-chain, a gente tem uma oportunidade na nossa frente da gente estar comprando Ether abaixo do 1 do Soper. Então eu olho para Ether como pontos de compra. Se a gente olhar tudo que o Ether vem construindo ao longo desse bear market, cara, vocês sabem minha posição sobre Ether, eu falo bastante, o Ether está se tornando ativo deflacionário, está saindo das corretoras, a gente está tendo um aumento de Ether colocados em stakes. Olha só, se a gente olhar para os últimos dias aqui, cara, olha o volume de Ethers que estão sendo colocados em stake, essas barras verdes aqui, ó. Olha como que a gente tem um aumento muito significativo dos Ethers que são colocados em stake com consistência ao longo de todos os últimos dias. Isso daqui, galera, é simplesmente um movimento que a gente vai ter um supply squeeze em algum determinado momento. Tanto para o Ether quanto para o BTC. 80% do supply circulante do BTC está na mão do long term holder. Quando a gente olha para o supply do Ether, o Ether está se tornando deflacionário, está entrando em stake, está entrando em contrato inteligente, está saindo das corretoras, a gente vai ter o mesmo movimento também, supply squeeze. Isso não vai acontecer amanhã, nem na semana que vem e nem da noite para o dia. Isso vai acontecer em uma determinada bull run. Isso vai acontecer em um determinado momento quando tudo estiver favorável dentro do mercado. E é isso que eu falo para vocês. Hoje, quando a gente compra esses ativos, tanto Bitcoin quanto Ethereum, a gente está garantindo o nosso ingresso para essa festa que se chama bull run. Quando a festa começar, quando a bull run começar, não queira comprar esse ingresso, porque somente as pessoas que compraram o ingresso lá atrás, na pré-venda, que agora é pré-venda, estarão vendendo. E você sabe que quando as pessoas vendem ingresso que elas compraram na pré-venda, elas vendem por um preço muito mais caro. Então, garanta o ingresso da bull run agora, não quando a bull run começar, beleza? Se você ficar tentando acertar o olho da mosca, provavelmente você vai pagar mais caro nesse ingresso. Bom, se a gente olhar para o price action aqui, olha só que movimento interessante que a gente teve. A gente teve um dia aqui da maldade, onde o mercado foi para cima, foi para baixo, lateralizou e fechou o dia igual. A gente teve uma dualidade no volume, onde se a gente olhar para esse volume aqui desse dia no intradiário, a gente vai ver que metade é de vendedores, metade é de compradores. Só que ontem a gente teve um belo candle. Olha que candle bonito, com alto volume de compra. Também estamos na metade do canal aqui. Essa metade do canal ela serve como um suporte, ou seja, eu olho para essa região aqui também como ponto de compra. Não é à toa que eu abri uma operação em Ether. Vê que o volume comprador ele está sendo maior do que os volumes vendedores, cara, isso daqui é muito bom, isso daqui é muito positivo, galera, porque a gente tem simplesmente os compradores mostrando que eles estão presentes no mercado, diferente de uma tendência de baixa. Quando a gente está em uma tendência de baixa, os maiores volumes, olha só, são volumes vendedores. Hoje a gente está em uma tendência de alta, média de 200 apontando para cima, enquanto a gente estiver formando topos e fundos ascendentes, enquanto a gente estiver com a média de 200 apontando para cima, a gente tem o quê? A gente tem exatamente tendência de alta. Se a gente tem tendência de alta, a gente procura por compras e não por vendas. A gente só faz venda quando a tendência reverter. Olhando para o Bitcoin, eu continuo vendo que a gente vai para cima. Olha só como que os volumes estão de compra. Os volumes de compra estão crescendo. Se a gente olha para o Ether também, a gente vai ver que, cara, o Ether também está acima da média de 200, está com a mesma estrutura que o BTC. Essas linhas laranjas aqui são as linhas de Fibonacci, de retração de Fibonacci, e por isso que eu fiz uma compra, por isso que eu abri uma operação de trade exatamente em cima dessa linha aqui, quando a gente teve o pânico causado dentro do mercado, porque as pessoas antes de ontem, cara, começaram a falar que a Mt. Gox estava movimentando, a carteira da Mt. Gox estava sendo movimentada, que a carteira dos Estados Unidos estava sendo movimentada, e em meio a todas essas notícias, o que as pessoas começaram a fazer? Vender loucamente, desesperado, tentando
antecipar um movimento que ia acontecer. E como eu falei no começo do vídeo, quando você opera uma notícia, você é a última pessoa a operar dentro do mercado. E nem governo e nem MTGOX estava sendo movimentado. Essas carteiras não estavam se movimentando. Mostrei isso para vocês na data de ontem, na nossa análise de ontem. Ou seja, muita gente vendeu por medo, por pânico, por irracionalidade, sem necessidade nenhuma. Juntando tudo isso, juntando a análise on-chain, que é exatamente a gente ler comportamento humano, juntando o price action, eu abro essa operação na data de antes de ontem, né? Exatamente nesse candle, e na aula de amanhã eu vou falar sobre essa operação e como que ela tá aberta, beleza? Ainda continuo olhando pontos de compra nessas duas outras linhas. Caso o Ether venha nos 1.700, venha nos 1.600, eu estarei comprando, eu estarei dobrando simplesmente a posição que foi entrada aqui em cima. E simplesmente se a gente voltar nessa linha vermelha, aqui embaixo eu dobro a minha posição na carteira de longo prazo. Ou seja, tudo que eu vejo diante da minha frente, por mais que aconteça qualquer notícia nesse momento, é que a gente está vivendo uma mega oportunidade de montar uma carteira, sentar na cadeira e esperar até 2025. Se você não fizer isso, você vai se arrepender, porque eu tenho certeza que você, se você está no mercado desde 2018, você é arrependido de não ter comprado BTC em $3.200, em $4.000, em $5.000 ou quiçá em $10.000. Eu sei que dá esse arrependimento, dá, e simplesmente lá na frente você também vai ter arrependimento caso você fique fora do mercado nesse momento. O preço está em um bom patamar, a gente está com Ether abaixo de $2.000, a gente está com BTC ainda ali nos $30.000, flertando os $30.000, ou seja, a gente ainda tem bastante espaço para subida, beleza? Bom, quando a gente olha para a dominância do BTC, a gente tem um sinal interessante aqui, galera. É algo que durante esse final de semana, durante a próxima semana, a gente tem que ficar de olho. Porque se a dominância romper os 48% aqui, formar uma estrutura de alta, seja um lindo candle de rompimento com volume, seja um pivô de alta, seja qualquer coisa aqui, a gente vai ter o BTC dominando o mercado. Por isso que nesse momento a gente tem que ter mais BTC e Ethereum do que as moedas, as altcoins com maior exponencialidade. Isso a gente está vendo que está acontecendo. O BTC está ganhando valor, Ethereum também, e algumas altcoins elas estão derretendo. Só que tem uma altcoin que está chamando a atenção do mercado, que é exatamente o Render Token. A gente chegou a comentar desse token quando a gente teve o hype da inteligência artificial dentro do meu canal do Telegram, e comentando sobre isso daí naquele tempo, cara, a gente simplesmente estava olhando para especulação, porque o ativo estava subindo junto com inteligência artificial e era um ativo que estava ali em meio ao hype. Só que olha só como que ele tá com uma estrutura de alta, mesmo que os ativos de inteligência artificial eles estão caindo. Não é um ativo de inteligência artificial, ele é um ativo de infraestrutura, mas olha como que a gente está em uma linda tendência de alta nele, está acima da média de 200 também, a gente está fazendo rompimentos do topo anterior aqui, obviamente a gente está em região de resistência, eu não compro esse ativo nesse momento porque a gente tem resistência, a gente tem RSI entrando em sobrecompra, não vou comprar esse ativo, mas é um ativo que está chamando atenção, ou seja, se ele está chamando a atenção em pullbacks do RSI, quando a gente tiver resfriamento do RSI, talvez seja um bom ativo para a gente colocar naquele 1% da nossa carteira. Cara, você sempre pode pegar 1% da sua carteira ali e dar por perdido. 1% da sua carteira você simplesmente arrisca em um ativo que pode se valorizar muito, como pode ir a zero também. Ou seja, o Render Token pode ser um ativo que ele entre sim nesse 1% da carteira, que, cara, tanto faz, tanto fez. Se o negócio cair, for a zero, não vai impactar em nada a sua carteira, mas se o negócio subir, ele pode dar uma baita de uma porrada. E por que eu falo isso? Porque esse fato do ativo estar chamando a atenção do mercado
enquanto estamos em regiões onde as pessoas estão descrentes do mercado, porque hoje ninguém acredita que o BTC vai subir. Desde janeiro ninguém acreditava que o BTC ia subir e a gente já teve uma alta de 100%. Ou seja, a gente está em uma região de descrença do mercado, onde ninguém acredita e simplesmente o preço do ativo continua subindo. Eu mesmo estou esperando um pullback, a gente bateu os 31 mil dólares e eu estou falando para vocês que vai acontecer um pullback. Tá dando pullback? Não, a gente já bateu 27, ali já está voltando já para 30 mil dólares. Isso é o quê? Uma descrença do mercado. Eu estou descrente que a gente pode subir nos próximos dias. Ou seja, quando a gente está nessa fase de descrença e a gente tem um ativo chamando a atenção do mercado, chamando a atenção de vários analistas, chamando a atenção de vários investidores, porque o preço do ativo está subindo, isso é uma pitada do que esse ativo pode fazer lá na frente em meio a uma euforia, em meio a simplesmente um FOMO. Ou seja, vale a pena a gente ficar de olho nesse tipo de ativo quando a gente está falando também desse 1% da nossa carteira, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje, então. Lembrando, amanhã vou falar sobre a operação de Ether que está aberta, onde que está o stop, onde que está o take, como que eu estou olhando para essa operação, se ela vai estar fechada ou não. Isso tudo eu vou gravar para vocês e vou postar amanhã, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Eu trago mega conteúdo aqui todos os dias da semana. Segunda a sexta-feira tem análise, aos sábados tem aula e ao domingo a gente sempre fala de alguma coisa que aconteceu aí ao longo da semana no mercado cripto, beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Eu vejo vocês amanhã, para quem quiser saber dessa operação do Ether, ou se não, eu vejo você na segunda-feira que vem de volta, quando a gente estiver analisando o mercado cripto mais uma vez, beleza? Forte abraço, tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!